Eu queria passar para um outro tema agora, né? Eu vejo que tem muitos jovens, né, principalmente, que têm hoje uma dificuldade muito grande em conseguir adquirir seu primeiro imóvel, né? Tem problemas tributários, mas tem muita questão financeira também, né? A gente tem o Brasil aí como culturalmente investindo em imóveis, mas parece que agora desacelerou um pouco, né? Eu queria entender se você tem alguma recomendação, né? Em quanto tempo que demora, né? Se eu investir no imóvel, quanto tempo que eu tenho esse retorno e quais são os riscos, né, entre investir em um imóvel e talvez escolher um fundo de investimento ou um fundo imobiliário? Excelente pergunta. Temos umas 2 horas aqui para responder. Vamos lá. Resume aí. É bastante complexo. Tá. Mas, de uma forma, né, mais sucinta, imóvel é um ativo como outro qualquer. Então, se você vai comprar um imóvel para investir, da mesma forma como você compraria uma ação para investir, ou uma debenture, né, que você está emprestando dinheiro para uma empresa, mas é uma forma de investimento, porque você está emprestando um valor para receber um valor maior no futuro. Uma LCI, um CRI, um CRA, LCA, essas letras, né, de fundos agrários e imobiliários, etc. Todos eles são ativos que você precisa analisar individualmente a situação de cada um para poder determinar, estimar um retorno daquele investimento que você está fazendo. Então esse é o primeiro fator. Eu já vou detalhar. E o segundo fator é o seu perfil pessoal quanto à tolerância a risco. Então sempre que você abre uma conta no banco, que você vai fazer alguma aplicação, antigamente tinha aplicação e investimento, hoje chamam tudo de investimento, né? Mas ainda é diferente. Então tem lá a sua avaliação de risco, definição do perfil de risco. Então você fala, olha, as primeiras perguntas em geral são, você dispõe de qual percentual para esse investimento ou para investir? Qual o prazo que você pretende investir? Se você perder uma parte do seu principal, tudo bem para você? Esse é um questionário meio padrão de bancos e corretoras, essas plataformas digitais que existem hoje, que vão definir o seu perfil. Conservador, né? Moderado, exatamente. agressivo. Uhum. Isso está diretamente ligado à sua tolerância ao risco, né? Porque, por exemplo, você tem um perfil sofisticado ou arrojado, você pode operar no mercado de ações. Então você compra uma ação hoje, né, e você espera que tenha um retorno. E não é, assim como no imóvel, a pessoa fala, vou investir na bolsa. Ninguém investe na bolsa. Você investe em empresas. A bolsa é composta, né, é o nome do local, do sistema que você negocia várias empresas através das ações de cada uma delas. São títulos que te dão direito a um percentual daquela ação. Então, quando você compra, você olha duas coisas. Primeiro, vai valorizar? Né? Como é que você sabe se ela vai valorizar? Você olha o histórico da empresa. Ela tem um histórico de bons resultados, de crescimento, o negócio dela tem uma perenidade, tem muita concorrência, tem o risco dela desaparecer. Enfim, você tem que fazer uma análise criteriosa, né? Ou confiar em alguém, um especialista, um profissional dessa área, para te fazer uma análise criteriosa sobre aquela empresa que você vai comprar. Tá? O imóvel é a mesma coisa. Então você vai comprar, vou comprar um imóvel para investir. Não, você não vai comprar imóvel para investir. Você vai comprar, por exemplo, um apartamento, ou uma casa, né? Mas vamos supor que seja um apartamento. Pode ser que aquele apartamento esteja num bairro em decadência, ou pode ser um bairro que está em expansão, que está crescendo bem, novos empreendimentos, muitos serviços, tem supermercado, farmácia, restaurante, bares, enfim, é próspero, né? Então a tendência é que aquele imóvel que você está comprando também vai prosperar e vai valorizar. Pode ser que aquele condomínio que você está comprando tenha uma série de problemas e que naquele momento ele está muito desvalorizado, mas quando você entende mais a fundo, assim como você está analisando aquela empresa lá, você está analisando a situação do condomínio e percebe que são problemas solúveis, que trocando a gestão, por exemplo, você resolve, ele tende a valorizar. Então, você comprar no momento em que ele está desvalorizado pode ser um bom negócio. Você fala, mas esse condomínio é porcaria. Mas por que ele é porcaria? Porque ninguém tem dinheiro, é um monte de gente que está numa situação já que não consegue arrecadar mais de condomínio, nunca vai melhorar? Pode ser. É um problema só de gestão, que em 2 ou 3 anos você resolve e ele volta, né, a prosperar, esse imóvel vai valorizar bastante. Então, precisa ser olhado a unidade, aquele imóvel especificamente. Aí você me perguntou sobre o prazo que você ficaria. Seria futurologia você afirmar, porque em tese, de novo, né, regra geral, os imóveis nas grandes cidades
nas capitais, salvo os fora da curva, eles se valorizam mais ou menos pela inflação. É claro que isso varia muito conforme o tempo também, muito ligado a questões econômicas, né? A situação econômica geral do Brasil. Então pode ser que você pegue um período de 5 a 10 anos que determinados imóveis, o padrão de imóvel que você compraria, não acompanha a inflação. Mas pode ter períodos que ele superou em muito a inflação. Teve períodos de 8, 10 anos no Brasil que o imóvel subiu mais de 60% acima da inflação. Teve 5, 10 anos que ele não acompanhou a inflação. Mas a regra geral ele acompanha, né? Imóveis de um padrão normal, né? Nada muito fora da curva, nem muito ruim, nem muito bom. E nas grandes capitais. Então, assim, se ele acompanha a inflação, é um bom sinal. Você não está perdendo dinheiro, você está mantendo o seu poder de compra. Se ele rende, por exemplo, um aluguel, né? Você comprou um imóvel para alugar, esse aluguel equivale a um dividendo de uma ação que você também compraria. Mas tem uma diferença. O aluguel mensal que você recebe ali, vamos supor que seja 0,5% ao mês, você tira, você pode reaplicar. Ou você pode usar, como você quiser. Isso não altera em nada o valor do imóvel. Se o imóvel vale 1 milhão, você tira lá 5 mil por mês de aluguel, ele continua valendo 1 milhão, depois de um ano ele está valorizando conforme a inflação ou conforme a valorização do condomínio, do bairro, daquela rua, etc., né? Que seria um prêmio. Na ação, o dividendo que ela paga, mas a ação paga 10% ao ano, 12% ao ano, é o dobro do que paga o aluguel. Tá, mas quando você compra a ação por 10 e ela paga um dividendo de 1, né, 10%, no dia que ela te paga, ela vale 9. Porque você tira aquele dinheiro do caixa da empresa, você tira do valor da empresa. Então você tem que reinvestir naquela ação, esperar que ela se valorize de novo e fazer um planejamento muito criterioso de quando comprar a ação, quanto tempo vai demorar para você receber aquele dividendo, para você reinvestir. É complexo. Não é como é assim amplamente vendido hoje pelo marketing digital dessas plataformas todas e cursos todos para todo mundo virar trader, investidor em bolsas e tudo mais, que respondendo até a questão que você falou do cultural e do jovem, né? Uhum. Que hoje está buscando muito mais esse tipo de investimento mais dinâmico, porque existe uma oferta muito maior hoje. Até pouquíssimo tempo atrás, talvez 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, a Bolsa de São Paulo tinha, acho que 600 mil CPFs cadastrados. Era nada perto da população brasileira, né? E hoje deve ter em torno de 4 ou 5 milhões. Nossa. Mas foi por causa disso, porque as plataformas chegaram, né? XP da vida, BTG e outras tantas que deram muita facilidade de acesso. Aquele serviço que um gerente de banco te dava uma informação mais ou menos, porque, por exemplo, ações também não era um negócio dele, ele sabia alguma coisa de renda fixa. Hoje tem milhares, para não dizer milhões, de assessores nessas casas todas, nessas plataformas, que dão mais informação para as pessoas. E enquanto na parte dos imóveis, isso não avançou dessa forma, exceto pelos fundos imobiliários, que também cresceram muito. Então, fundo imobiliário ou comprar um imóvel? Era a minha próxima pergunta. Era, né? Uhum. São coisas diferentes. Apesar de estarem no mesmo imobiliário, são completamente diferentes. No fundo imobiliário, você compra uma cota que representa um pedaço de um imóvel ou de vários imóveis que aquele fundo administra. Ok? Esse fundo imobiliário, ele segue alguma legislação específica e as regras do próprio fundo. E essas regras são decididas pelos gestores do fundo, não por você. E nem todas as regras são submetidas à Assembleia para aprovação geral, né, de todos os participantes. E essas regras muitas vezes não agradam. Então, por exemplo, o fundo tem alguns imóveis e ele perde um grande locatário. Tem um prédio inteiro que está alugado lá, sei lá, para o Google. Aí o Google fala, não, eu vou sair daqui e vou para outro prédio. A receita cai vertiginosamente. O valor da sua cota, que foi aquilo que você investiu, cai vertiginosamente também, além de você deixar de receber aquele aluguel, que seria o dividendos, né, no fundo, porque não tem mais aquela alocação. E tem alguns ajustes de valores da cota, ajustes contábeis, são regras incompreensíveis para o simples mortal, que mexem no bolso dele e não consegue fazer nada. Aí tem que entrar na justiça, fazer lá um grupo dos cotistas e tudo mais, e muitas vezes entrar na justiça para tentar reverter a decisão que foi tomada pelos gestores.
No imóvel, se o locatário sair do seu imóvel, se tiver num prédio, você vai ter condomínio para pagar, IPTU para pagar. Não vai perder valor nem nada, né? Você só vai ter que bancar aquilo lá no período de vacância. Mas fora isso, é muito mais simples e mais seguro e fundamental, né? Que em qualquer investimento é muito difícil de você ter, é previsível. Então todo mundo gosta de previsibilidade, porque previsibilidade traz segurança. Então, esse é o perfil cultural que a gente tem, que o jovem que não passou ainda por uma experiência de perda de capital do principal, e às vezes perde tudo, né? Arrisca em coisas mais arrojadas ainda, ele não tem ainda essa percepção, né? Da segurança versus o risco maior. E claro que você não entra também numa plataforma qualquer e compra um imóvel, pagou, faz um Pix, paga, amanhã está na sua conta. Não é assim. Né? Tem a complexidade documental, que você tem o contrato de compra e venda, você tem a escritura, registro de imóveis, tem um custo também para isso tudo, né? Que para quem está comprando gira em torno de 5% mais o ITBI, né? Que em São Paulo é 3%. Então, assim, além do custo, tem um risco embutido, sempre tem, com qualquer investimento, que no caso do fundo imobiliário são esses que eu comentei com você. No imóvel, tem a análise do histórico do imóvel e dos proprietários. Se aquele imóvel tem dívida de IPTU, imóvel tem dívida de condomínio. Mas é fácil saber? É fácil, você pede as certidões, né? Só que tem outros débitos, por exemplo, dos proprietários, relacionados ao proprietário. Então, foi um dono só a vida inteira? É a pessoa física? Ele teve empresa? Não teve empresa? O risco vai aumentando conforme a complexidade dessas situações. Entendi. Olha, de tudo que você falou, a questão do imóvel me parece ser a mais segura, né? Eu não sei, claro que você não está aqui dando, né, assim, uma sugestão, mas colocando os riscos e os prós e contras, mas fica interessante para mim porque você fala, o imóvel, além de ter aquele ganho, né, obviamente da valorização, ainda se eu alugo, ainda tenho a rentabilidade, além de tudo, ele é uma coisa minha, né? Então, mais previsível, como você disse. Sim. E aí a gente tem essa quantidade imensa de plataformas de investimento aí que falam outras coisas, né? Mas sim, não trazem essa segurança. Acho que a gente está falando muito sobre risco e segurança também. E aí, agora você tocou num outro ponto que me interessa muito, que é quais são esses documentos que um comprador precisa observar antes de comprar um imóvel? Né? O que é tão importante na hora de comprar um imóvel que eu não posso deixar de olhar? Bom, eu diria que o comprador, ele primeiro precisa estar amparado, bem amparado, por um bom corretor, uma boa imobiliária, que vai fazer vamos dizer assim, um levantamento superficial, pelo menos, né, para trazer algo que tenha um mínimo de segurança e, de preferência, contratar um especialista, porque não basta pedir as certidões, você precisa entender as certidões, precisa entender o que está escrito ali. Por exemplo, uma certidão negativa de débitos, a famosa CND. Você pega uma CND federal. O que vem na CND? Olha, certidão negativa de débitos de tributos federais. Quer dizer que nada vai vir ali, nada consta. Ou seja, o proprietário daquele imóvel não deve nenhum imposto federal. Por que isso é importante? Porque se ele tiver uma dívida federal, né, é uma dívida preferencial sobre outras, como a trabalhista, o governo pode vir cobrar dele, ele não ter mais nenhum bem para pagar aquele débito fiscal, o imposto que ele deixou de pagar, e vai vir penhorar o seu imóvel que você comprou dele. Se ele não tiver essa certidão. Então, se ele tiver a certidão, beleza. Mas você pede a certidão, vem lá uma CPEM, que é a certidão positiva com efeito negativa. Putz, e agora? O que é a certidão positiva com efeito negativa? Bom, positiva quer dizer, ele tem débitos. Mas esses débitos, de alguma forma, ou estão sendo pagos, porque ele tem lá um refis da vida, aqueles, né, pagamento parcelado, impostos que ele ainda tem a pagar, ou está com exigibilidade suspensa, porque ele está sendo discutido na justiça, mas tem alguma coisa lá. Dá para comprar? Depende. Então tem que ver a origem, tem que ver o valor, tem que ver desde quando vem vindo isso tudo. Pior ainda se for de empresa, se o proprietário do imóvel tinha empresa. Então a forma de analisar essa documentação, isso eu posso dizer para você como advogado que não é o expertise e também não é o que se espera do corretor de imóveis ou da imobiliária. Por isso que é sempre recomendável que um advogado
faça a análise desses documentos. Não basta pedir, precisa analisar para determinar o grau de risco de uma eventual certidão. Pode ter um débito de fundo de garantia, por exemplo, um trabalhista, mas qual é o valor de trabalhista, desse débito trabalhista? É muito pequeno em relação ao valor do imóvel? É grande? Mas qual o seu apetite como comprador do imóvel, de novo, né? Qual o seu perfil de risco? Você tolera? Olha, ela tinha a proprietária do imóvel tinha uma agência de viagem com 15 funcionários, não tem 8 processos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Ela fala, não, mas você, em vez de me pagar, você deposita o dinheiro no processo, paga tudo e acaba. Você fala, pô, metade tem Justiça Trabalhista, os outros funcionários daqui a pouco entram também e eu vou ficar no risco. Então, a imobiliária não sabe disso, o corretor não vai saber te explicar isso, você muito menos. Então, o especialista, o advogado, vai te orientar com relação ao que pode acontecer e você vai decidir se você tem apetite para aquele risco ou não. Então, a imobiliária ela não tem essa responsabilidade legal? Não, porque você funciona assim, né? A remuneração da imobiliária é pela aproximação do comprador e do vendedor até a conclusão do negócio. Quando acontece a conclusão do negócio? A assinatura do compromisso de compra e venda ou do contrato, ali encerra a responsabilidade da imobiliária, do corretor. Você não contrata, né, um contrato de prestação de serviços para a imobiliária te fornecer todas essas certidões, fazer uma análise, isso salvo exceções em que talvez ela tenha um departamento jurídico e você contrate esse serviço à parte, aí ela pode ser eventualmente responsabilizada por uma falha na prestação de serviço. Mas uma vez que ela solicitou aquela documentação, que tudo vai em contrato, todos os documentos que você exige do vendedor, vai lá no contrato e se ele não apresentar, você não paga. Então, mas se ele apresentou e a imobiliária entregou para você e passou qualquer coisa, não é necessariamente responsabilidade dela. Ela não foi contratada para isso, entendeu? O trabalho dela é fazer essa aproximação. A intermediação e tal. Entendi. E a justiça protege de alguma forma esse comprador que possa não ter visto algum débito, alguma penhora, ou que não estava na matrícula? Não protege. O judiciário no Brasil, em geral, ele protege o mal pagador, né? O devedor. Ele tem muita oportunidade para escapar da justiça. Ele tem muito tempo e muitas situações em que ele consegue se desfazer do patrimônio dele e não ter mais onde a justiça buscar, a não ser aquele que ele se desfez, vendendo para você, por acaso, para recuperar algum dinheiro. Então, você comprou um imóvel e, de repente, esse imóvel, você recebe uma intimação na sua casa que o seu imóvel vai ser penhorado. E você corre sério risco de perder. Posso cobrar a imobiliária depois? Você vai discutir o prejuízo que você teve numa eventual falha, né, da imobiliária, porque não fez a análise dos documentos, etc., se você chamou ela para isso, mas não tem nada a ver com a penhora. Você não vai conseguir escapar da penhora porque você falou, não, foi culpa da imobiliária. Isso não existe. Você vai entrar com uma outra ação contra ela, de reparação de danos, né, a gente chama de ação de regresso, uma indenização que seja, porque ela fez um mau trabalho. A gente teve, por exemplo, um caso muito recente em que, num contrato de aluguel, não foi nem compra e venda, um contrato de aluguel, que o locatário apresentou documentação falsa de uma fiadora. Essa pessoa fiadora não assinou nada, ele falsificou a assinatura, apresentou documentação, uma declaração de imposto de renda falsa e o recibo falso, o recibo de entrega da declaração. O que, dentre as várias coisas que a imobiliária não olhou, não viu, quer dizer, ela só pegou e repassou, foi que o CPF da declaração era o mesmo do nome da fiadora. E o CPF do recibo era outro. Então, assim, não olhou, foi absolutamente negligente. E o que aconteceu? O cara alugou, pagou um mês, ficou lá 6 meses até que o proprietário entrou na justiça e quando foi ver, falou, olha, esse cara é bandido, né? Mas a imobiliária comeu bola, porque não fez uma mínima análise. Foi super negligente. Então, tem como buscar reparação contra essa imobiliária? Claro que tem. Porque nesse caso seria o mínimo, né? O mínimo.
Entendo. E se o imóvel ele não tem um contrato de compra e venda, não tem nada que prove que é da pessoa, ou não tem matrícula, né? Tem alguma forma de contornar, né? Como é que a gente compra um imóvel assim? Teria como? Tem como. Tem como. De novo, apetite pro risco, né? Claro. Porque quando você compra um imóvel que não tem nada, em primeiro lugar, você sabe que você vai ter que investir bastante para regularizar. Ou seja, você vai já colocar isso no custo. Então, imagina que você está comprando lá um terreno, sei lá, no interior ou na praia, e tem um absolutamente regularizado que está por R$ 500 mil. Aí te oferecem não tem nada por R$ 500 mil. Você vai comprar qual? O que está regularizado. Ou você vai falar, olha, eu pago 200, eu pago 250 e eu vou regularizar. Mas é claro que você vai analisar um pouco, né, antes de ver o que aconteceu, qualquer história daquele terreno. Porque é muito comum, quando a gente sai das capitais e sai das cidades, que você vai mais para o interior, interiorzão do Brasil aí, tem muita posse, né? Tem muita gente que chega num terreno, num lote, fica lá, às vezes constrói uma casinha, tudo isso é muito comum. Fica lá e não tem nada. E tem muito contrato de gaveta, famoso contrato de gaveta, que eu faço lá um papel de pão que eu vendi para você, eu assino, você assina e está transferida a posse. Mas se eu também não tinha documento, né, eu transferi só isso, a posse, eu não tinha propriedade. Agora, se eu quero adquirir a propriedade de um imóvel, eu vou ter que regularizar. Como? Primeiro, abrir a matrícula desse imóvel. O que é a matrícula? A matrícula é o histórico do imóvel. Você vai num registro de imóveis, fala, olha, esse imóvel na rua tal, tem tanto de frente, tanto de fundo, confrontando com os vizinhos aqui, ali, para lá. Você dá todas as informações físicas daquele imóvel para dizer esse imóvel fisicamente ele existe, está lá naquele lugar. Tá? Antes da matrícula, você tem que fazer isso na prefeitura, você tem que regularizar na prefeitura, para ver se é IPTU, se é ITR, né, Imposto Rural, dar todas as medidas, falar com os vizinhos para ver se está tudo certo as medidas com dele. E isso, para fazer isso tudo, é claro, você vai ter que contratar um engenheiro ou um arquiteto. Então você já vai ter uma despesa aí grande. Claro, grande depende do tamanho do imóvel e da complexidade, mas já vai ter essa despesa. Depois você tem a despesa de pagamento de impostos na prefeitura, regularização na prefeitura, registro de imóveis, até que isso fique regularmente em seu nome, que você fala agora é meu de fato. Essa é uma forma. Outra forma é você tomar posse daquele imóvel, ficar com ele por um tempo e depois entrar com uma ação de uso capião. Quanto tempo? Depende do tipo e do local do imóvel. Pode ser 2, 5, 10, 15. Depende se é na cidade, se tem interesse social, se é rural, depende do tamanho. Se você está lá utilizando aquilo para sua moradia e subsistência. Então são situações específicas para cada tipo de uso capião que determina o prazo e os requisitos para você entrar com essa ação. Hoje já existe uso capião extrajudicial, você consegue fazer no cartório de imóveis. Não é toda cidade que está preparada, alguns nem gostam de fazer porque não tem muita experiência, mas pode ser mais rápido e um pouco mais barato. E claro, vai gastar com advogado para fazer isso tudo também, porque toda a parte documental, para que você não toma riscos, né, não tome risco para fazer a parte de documentos, é totalmente aconselhável fazer com advogado. Eu imagino que um imóvel que está irregular, ele tem um custo menor, né? De alguma forma, porque vai compensar depois, né? Para quem comprar, vai ter que ter... E quanto custa, mais ou menos, para regularizar? Varia conforme o valor do imóvel. Uhum. E dessa complexidade, né? De fazer as plantas, quanto o engenheiro vai cobrar, o arquiteto e tal. O valor do imposto também é determinado pelo valor do imóvel. Tabelião e registro de imóveis também são tabelas estaduais que você paga os emolumentos conforme o valor do imóvel, são por faixas, né? Uhum. Mas, em geral, a parte de cartório, registro de imóveis, fica em torno de 5% do valor do imóvel. 5%, regularização. Agora, de registro, né? Registro e tabelião, tal, contrato, essas coisas. Agora, para regularizar, acho que na pior das hipóteses, em torno de 20% a 25% do valor do imóvel, todo o serviço, né, de engenheiro, tudo mais, documentação, ação na justiça se for preciso, tal, 10% a 20%, 25% em casos extremos, assim. Tá, já incluindo esse 5% da matrícula e tudo mais? Não, mais isso. Mais isso ainda. Por isso que o deságio em geral é grande, né? Isso que eu imaginei. Porque leva tempo e é trabalhoso, dá muita exigência, costuma dar muita exigência, vai para a prefeitura, volta,
vai para isso, volta. Então E quem que pode ajudar com isso, a fazer essa regularização? Olha, tem algumas empresas, escritórios especializados, a gente faz a coordenação do trabalho, por exemplo, com o engenheiro, né? Toda a parte fiscal a gente faz, toda a parte de certidões, contratos de compra e venda, se for o caso, registro de imóveis, cartório, toda a parte a gente coordena. Você tem especialidade em imóveis? A nossa especialidade primeira no escritório é tributária, mas por necessidade a gente acabou abraçando também a parte imobiliária, porque chamar de um braço dos nossos investimentos é exatamente o imobiliário. Eu gosto muito, né? Venho de uma família que tradicionalmente, culturalmente, sempre investiu em imóvel, nunca investiu ação nem nada. Eu que fui para outros caminhos também, mas no fim o imóvel ele de fato traz muita segurança, traz a previsibilidade. E a gente, ao investir em imóveis, a gente acaba se deparando com todas essas situações. Então, lidando com isso, né, para nós, a gente acabou adquirindo experiência e oferecendo esse serviço para os nossos clientes também. Na prática, né, você conseguiu... É na prática. Não adianta ler livro só, fazer curso no YouTube, é na prática. Que ótimo, nossa, quanto conhecimento sobre imóveis e também sobre essa decisão que a gente tem que tomar aí até dia 16 de dezembro. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está querendo comprar um imóvel. O que é muito importante observar? O que você gostaria de dizer para esse pessoal? Eu diria que um imóvel como moradia, embora muita gente diga, deixa o dinheiro no banco, né, e aluga para morar, claro, é uma questão super pessoal e depende do momento de vida da pessoa. Às vezes é melhor alugar mesmo, né, porque a empresa muda ela de lugar toda hora, ou ela é sozinha e não pretende ter família, de repente muda essa condição, tal. Então depende muito, né? Mas sabe aquele ditado, quem tem terra não erra? Eu acho que quem tem imóvel também não. Se você fizer uma boa compra, como qualquer outro ativo que eu te falei, né? Faz uma boa análise, chama um especialista, veja bem os seus objetivos, conheça, né, o seu íntimo, o seu apetite para o risco, seus objetivos, prazos, valores e tudo mais, para você optar pela compra pelo imóvel, mas a chance de você errar é mínima. Então, assim, se eu pudesse recomendar, eu recomendaria a compra. Excelente investimento, pelo jeito, Excelente né? investimento. Maravilha, Jaime. E eu queria que você me falasse então agora e contasse aqui para o nosso público alguma recomendação final que você possa encaminhar aqui sobre este assunto delicado que a gente falou aqui agora, é super relevante. A recomendação primeira é procurar sempre um especialista, né? para fazer sempre tomar sempre uma boa decisão, seja na questão tributária, e não só da antecipação do imposto sobre o ganho de capital, mas na aquisição de imóveis também, seja para alugar ou para vender, e entender um pouco melhor esse mecanismo, principalmente com relação às certidões também, e usar sempre o trabalho de um especialista antes de fazer qualquer tipo de investimento. Sem dúvida, né? Porque vocês sabem exatamente quais são os prós, os contras, analisam todos os riscos, Exato. os documentos. Exato. Muito bom. Jaime, super obrigada pela sua presença aqui, super esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. A gente encerra então aqui o Equar Podcast. Eu vou deixar aqui nos comentários tanto o link do artigo que a gente comentou, quanto também os dados de contato da Arquinto Advogados. E aí vocês fiquem à vontade para contatar o Jaime, né? Tem a planilha que ele comentou aqui, tem outras dicas e também os serviços aí de consultoria e tudo mais. Obrigada, pessoal, e até a próxima.